Mais uma besteira estatista sacaneando indivíduos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Infelizmente, vimos surgir mais uma guerra entre as máfias da Armênia e do Azerbaijão, na região de Nagorno-Karabakh. A guerra foi declarada em 16 de setembro do mês passado, já tem alguns dias, já conta com inúmeros mortos e feridos. As guerras nessa região não são novidade e são motivadas pela disputa territorial de Nagorno-Karabakh. Essa região é uma região dentro do Azerbaijão, porém de maioria étnica armênia. De fato, a região compreendida por Nakhchivan, que é um exclave azerbaijano, Syunik, que é uma província armênia, e Nagorno-Karabakh, possui uma mistura de armênios e azerbaijanos ali naquela região. Quando os estados se tornaram independentes da União Soviética, no final dos anos 80, os políticos usaram ciência, muita ciência política pra caralho, na hora de dividir os territórios e deixaram Nakhchivan, de maioria muçulmana, para o Azerbaijão, Syunik, de maioria cristã, para a Armênia, e Nagorno-Karabakh, de maioria cristã, para o Azerbaijão de novo? Como assim? Pois é, muita ciência, vai entender. A região de Nagorno-Karabakh já funciona como um país independente desde a guerra de 1988. Porém, a máfia azerbaijana está cometendo violência contra a população de lá para garantir a sua dominação. Segundo os armênios, está cometendo genocídio contra cristãos. Nesse ponto, a Armênia foi em socorro dos armênios cristãos dessa região e isso iniciou a guerra. Os armênios acusam os azerbaijanos ou azíris de estarem praticando genocídio contra cristãos na região, de forma a retomar o controle total de Nagorno-Karabakh. Os azerbaijanos acusam os armênios de estarem infiltrando mais cristãos para aumentar seu poder e influência na região, fortalecendo eles com armas também, para no futuro conquistar a região. Quem tem razão nessa briga? Nenhum dos dois, porque parasita estatal não tem razão em nada. Para entendermos melhor o problema, vamos tentar entender a origem dessa confusão. Quando foi esse problema? Quando o maior sucesso do comunismo no mundo, a máfia de nome União Soviética, desmoronou no final dos anos 1980, deu origem a várias máfias novas, inclusive as máfias do Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Imediatamente, essas máfias novas começaram a brigar entre si. Em 1988, a região de Nagorno-Karabakh se declarou independente do Azerbaijão e queria se unir à Armênia, iniciando uma guerra que durou quase 6 anos contra o Azerbaijão até 1994, quando foi assinado um armistício em que a região continuaria na área da máfia azerbaijana, mas teria uma grande autonomia, seria quase como um país independente. Isso, porém, não mudou muito as coisas. Como uma região de maioria armênia, cristã, a região de Nagorno-Karabakh continua querendo se unir à Armênia. Mas como historicamente a região pertence ao Azerbaijão, de maioria muçulmana, eles não querem abrir mão. Mas se engana quem pensa que essas confusões surgiram depois da União Soviética. Na verdade, eram conflitos anteriores que surgiram ao longo de vários séculos e simplesmente ficaram ocultos durante o período da União Soviética devido à supressão de informação feita por Moscou. A Armênia é uma civilização, um povo milenar que existe desde a antiguidade com o nome de Armênia ou Cilícia. Azerbaijão era conhecido como Albânia do Cáucaso, só mudou de nome para Azerbaijão recentemente. Mas a Albânia do Cáucaso também já existia há bastante tempo. Nota, não tem nenhuma relação com aquela outra Albânia que conhecemos hoje, que fica próximo à Macedônia e à Grécia. Mas existe também há bastante tempo. Para vocês terem uma ideia de como essa briga começou, a primeira disputa pela região de Nagorno-Karabakh aconteceu no século V, quando a Armênia fazia parte do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, o Constantinopla. Lógico, era de religião cristã e estava em briga com o Império Sassanida, que controlava a região da Albânia do Cáucaso, que era um império de origem no Irã, e a religião era zoroastra. Sim, não existia o Islã ainda, mas já existia briga na época pela região de Nagorno-Karabakh. Essa disputa se refletiu depois que o Califado Omíada conquistou toda a região, tornando a Turquia, a Albânia do Cáucaso e até a Armênia sob controle deles.
Mas, embora a Turquia e a Albânia do Cáucaso, ou Azerbaijão, tenha se tornado muçulmana durante esse período, a Armênia continuou cristã. Ela estava sob controle do califado, mas continuava com a fé cristã. As confusões mais recentes no século XX foram na época do Império Otomano, que tinha origem na Turquia, mas controlava toda a região, e entrou em guerra com a Rússia na Primeira Grande Guerra Mundial. Os armênios, embora fizessem parte do Império Otomano, tinham simpatia pelos russos por conta da religião. Como resultado disso, vários armênios se alistaram como voluntários no exército russo. E exército russo mesmo, ainda não havia União Soviética, ainda não havia comunismo, para lutar contra o Império Otomano. O Império Otomano viu isso como uma traição e responderam com o chamado genocídio armênio, que aconteceu entre 1915 e 1917. Forças do Império Otomano, da Turquia, entraram na região matando entre 600 mil e 1.500.000 armênios. Nessa ocasião ocorreu uma diáspora armênia, muitos armênios migrando para outros países no mundo todo. Importante notar apenas que a Turquia nega esse genocídio, segundo ela, nunca aconteceu. Fato é que o Império Otomano desmoronou depois da Primeira Guerra Mundial. A Armênia ganhou liberdade por algum tempo, mas logo depois a Armênia, junto com a Geórgia e o Azerbaijão, foram incorporados pela União Soviética. Mas as tensões continuaram as mesmas, só suprimidas pela mão de ferro soviética por Moscou durante algumas décadas. Foi só as máfias terem autonomia de novo que tudo estourou outra vez em 1988. Os conflitos nunca deixaram de existir, apenas ficaram ocultos do resto do mundo neste período. Quando as repúblicas ganharam novamente independência, em 1988, voltaram a ter desentendimento aberto, a guerra aberta. E a situação realmente é preocupante. Como Bulbasauro falou no discurso da ONU, existem em alguns lugares genocídio de cristãos, locais em que cristãos são perseguidos e mortos por sua religião. Numa guerra, a verdade é sempre a primeira vítima. Então não dá para ter certeza do que está acontecendo. Mas o que parece realmente é que está havendo perseguição de cristãos na região de Nagorno-Karabakh. Repare como a maioria é armênia cristã, mas existe também muito muçulmano naquela região. Esse tipo de situação não tem como resolver com o modelo de Estado atual. Qualquer que seja a linha traçada, qualquer fronteira imaginária que se trace, vai deixar gente do lado errado. Desde a época do Império Bizantino, lutando contra o Sassanida até hoje, o problema é o mesmo. O problema é a máfia da região querendo dominar a população. Veja, eu tenho certeza que a briga não é entre pessoas. Quem mora em Nagorno-Karabakh é cristão e tem um vizinho muçulmano, pode até ser que tenha uma briga ou outra, mas o mais provável é que se dê bem com o cara. É só quando as máfias querem impor sua dominação que esse tipo de problema é geral. A solução do problema de Nagorno-Karabakh é a mesma solução do problema de Israel e Palestina e de tantos outros casos por aí. Não é a solução de dar uma área tal para a Armênia ou dar a área tal para o Azerbaijão, muito menos dividir a área ao meio. A solução é nenhum estado ser dono de nada. Cada proprietário de terra é proprietário da sua propriedade, negocia com seus vizinhos quaisquer associações voluntárias que queiram fazer para cuidar da região, mas ninguém é obrigado a pertencer a estado algum. Tenho certeza que ainda vão haver sim algumas brigas entre vizinhos nesse tipo de arranjo, mas certamente, de forma geral, dificilmente uma guerra do tipo que estamos vendo, com centenas de pessoas morrendo a troco de nada. Do ponto de vista da ética libertária, só existe propriedade privada, não existe Estado. Fronteira da sua propriedade privada existe sim. Fronteira estatal, uma linha aleatória traçada por políticos, não existe não. Estado é uma desculpa usada por uma máfia violenta para impor violência contra indivíduos numa região. Para você ver o grau de interferência absurda do Estado na vida de indivíduos, o capitão da seleção de futebol da Armênia, Varazdat Haroyan, um craque que joga em times da Rússia, foi convocado para a guerra, terá que retornar ao seu país e se alistar ao exército. Infelizmente, o bovino gadoso não percebe o problema e diz estar orgulhoso de voltar e servir à máfia do estado dele, que ele erroneamente chama de povo armênio. Não, meu filho, o Estado não é o povo. Isso é só mais um exemplo de quão danosa é a existência de Estados. Espero que a paz volte a reinar logo na região. Obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo.
Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!